Olá pessoal, aqui é o Fábio e essa é a apresentação do seminário de matrizes. O tema escolhido foi filtro de Kalman. Antes de falar do filtro de Kalman especificamente, eu vou falar um pouco sobre quadrados mínimos para poder fazer uma relação com o filtro de Kalman depois. A gente viu em aula que o método dos quadrados mínimos pode ser utilizado para filtragem e suavização de sinais. Por exemplo, tendo os valores de um sinal que foi corrompido, conforme a linha azul, é possível estimar um sinal que se aproxime do sinal verdadeiro em vermelho. Aqui são as equações que eu coloquei mais para ilustrar, mas são as que estão na apostila. Tá? E a gente vê que a solução para esse problema, a solução de x estrela é igual à inversa da matriz identidade mais delta, a matriz D transposta, vezes a matriz D, vezes o sinal corrompido, o de C. E esse delta é um fator que a gente vai escolher de forma que ele deixe o sinal o mais próximo possível do sinal verdadeiro. Aqui, por exemplo, com um delta muito pequeno de 0.01, a gente vê que está bem diferente do sinal verdadeiro. O sinal verdadeiro é esse preto tracejado e o sinal filtrado é o azul, então não ficou nada bom. Agora aqui, com o delta igual a 100, a gente vê que eles ficaram praticamente um em cima do outro. Então a gente vê o comportamento de filtro muito evidenciado aqui. Agora, com o delta igual a 10.000, já bem maior, a atenuação é muito grande, tá? Ela atenua demais. E com um sinal maior ainda, de 100.000, que esse aqui não está na apostila, tá? Esse exemplo é da apostila, eu só fiz um a mais aqui para ver que ele atenua mais ainda, deixando o sinal praticamente contínuo. Então, é totalmente diferente do sinal verdadeiro. De forma que o delta de 100 seria o melhor para este caso. E o filtro de Kalman ele também pode ser usado para filtragem e suavização de sinais. Só que no caso, ele é um algoritmo recursivo. Aqui a gente utilizou os valores já recebidos do sinal, mas no caso do filtro de Kalman, essa suavização e filtragem é feita de forma que seja recursiva, né, em tempo real. Por isso ele é chamado de um algoritmo recursivo e com aplicação em tempo real, porque em cada instante de tempo ele faz uma atualização e corrige o erro ou filtra os ruídos conforme necessário. Ele é baseado no modelo de espaço de estados, então ele é um estimador linear quadrático. Ele na verdade é um estimador de estado. Ele não é um filtro no sentido clássico de ser um filtro de frequência, como um filtro passa baixa ou passa alta, mas ele é um estimador, só que por ele ter esse comportamento de filtragem, ele é conhecido como o filtro de Kalman. E ele é utilizado para estimar os estados do sistema que estão sujeitos a erros de medição e de ruído, ou então fazer a junção de duas medições ou dois sensores para ter uma medição mais precisa ou mais à prova de falha possível. E para isso ele utiliza dados probabilísticos, né, considerando a probabilidade de cada sensor, de cada medição e de cada estimação de estado estar correta, e conforme maior a probabilidade, mais ele considera esse elemento ou essa medição. Ele foi
proposto, né, criado pelo Rudolf Kaumann, foi publicado na década de 60, no ano de 1960, no contexto da corrida espacial. E ele foi utilizado na missão Apollo para navegação dos foguetes da missão Apollo. Então, para a gente entender mais a questão de combinação de medições, vamos imaginar que a gente tem um drone em uma determinada posição inicial e ele vai se deslocar aqui para uma outra posição. Então, como a gente estima essa nova posição? Bom, a gente tem aqui que ele está no estado inicial, esse estado inicial estimado, que também está sujeito aqui a uma determinada variância ou um determinado erro, e ele vai para uma outra posição. E ele tem os sensores de medição e o próprio modelo aqui que vai calcular um estado previsto. Então ele tem um estado previsto e vai ter algum tipo de medição. E cada dessas funções aqui, ela tem uma densidade de probabilidade, tá? Então, no caso, vão ser pegadas aqui as medições, né, ou a medição e o estado previsto, e a partir da covariância disso aqui, vai ser gerado o estado estimado ótimo. Ou seja, quanto maior a probabilidade da minha medição estar correta, mais peso ele tem na hora de estimar o estado ótimo, tá? Então, se eu tenho um sensor que ele tem bastante precisão e a probabilidade de ele estar correto é bem alta aqui, então isso significa que ele vai ter mais peso na hora de fazer a estimação do estado. E se o meu estado previsto, que é fornecido pelo modelo matemático, pelo modelo dinâmico, não for tão preciso assim, a gente tiver um alto grau de incerteza, por exemplo, ele vai ter menos peso, tá ok? Ou se eu tenho um sinal de GPS e ele é muito preciso, mas nesse instante o GPS estava sem sinal, ele não vai considerar, então ele vai considerar somente o estado previsto. Agora, se ele tiver com o GPS for bem preciso, tiver uma precisão elevada aqui, né, uma probabilidade de realmente estar certo, mais alta do que o estado previsto ou mais alta do que um outro sensor, então a medição do GPS vai ser vai ter um peso maior, tá? Vamos dizer assim. Então, a partir da covariância aqui dessas duas medições, né, na verdade uma medição e o estado previsto, então o drone vai executar esse deslocamento, ele tem um estado previsto, é feita uma medição, de acordo com a densidade de probabilidade de cada uma das duas, é estimado um estado ótimo. Isso serve para ruídos também, ou distúrbios. Quanto maior a probabilidade de um sensor ter um distúrbio, menor vai ser o peso dele na estimação de estado. Tá? Então, quanto menos distúrbio ele tiver, maior vai ser a ponderação dele na estimação do estado. Então, basicamente é assim, essa é a ideia, apesar de ter aí uma questão de probabilidade mais densa por trás, mas a ideia é essa. Só relembrando aqui o diagrama de blocos, a representação de estados de um sistema, nesse caso aqui é o sistema físico, tá? Então, o estado aqui x de k mais 1 é igual a matriz A vezes o vetor x mais a matriz B vezes o vetor U.
E a saída, y, é igual a matriz C vezes o vetor x mais a matriz D vezes o vetor U. Isso aqui são as equações de estado do sistema linear invariante no tempo. Geralmente essa matriz D é zero, porque ela é direta aqui, né? Ela faz esse papel aqui, mas raramente tem algum valor, então geralmente o y de k é igual a cx de k sem esse du aqui. E a representação de estado do filtro é muito similar, mas ele tem um ganho aqui, que é o ganho de Kalman. Ele não é o ganho do controlador, o ganho K do controlador, se a gente tivesse um controlador para o sistema, tá? Mas ele é como se fosse o ganho do controlador, só que para o filtro. Então a gente consegue fazer um cálculo aqui do ganho ótimo, de forma que o filtro consiga remover os ruídos ou fazer a combinação das medições da melhor forma possível. Esse seria o ganho ótimo. Então, o que tem de diferente aqui é esse ruído W e o ruído V, que o W é o ruído do sistema e o V seria o ruído da medição, a saída. Tá? Então aqui, se eu tenho um sensor que ele tem pouquíssimo ruído, por exemplo, e o sistema apresenta mais ruído, tem a probabilidade de apresentar mais ruído do que o sensor, então o sensor vai ter mais peso na hora de fazer de estimar o estado, no nosso caso ali que a gente viu do drone, tá ok? Então também aqui, só lembrando da questão da observabilidade, que como ele é um estimador, né, ou um observador, o para C tem que ser observável. E ele é observável se a matriz de observabilidade tiver posto completo. Tá? Então o rank dessa matriz tem que ser igual a n. O filtro de Kalman ele é feito em duas etapas praticamente de funcionamento. A primeira é a predição e a segunda é a correção. Então a predição ela calcula o próximo estado a partir do comportamento do sistema, do conhecimento do sistema, ok? Então é uma coisa calculada e posteriormente corrigida. Então ele corrige essa predição através da medida que foi obtida. Então ele calcula, depois mede, compara e compara com a medida obtida, mas ponderada pela covariância. Tá? Então, considerando aquela questão da probabilidade que a gente viu, de uma coisa de um ser mais provável do que outro, ter uma probabilidade maior ou menor. Aí ele faz a correção, aí vai de novo para predição, correção, e esse é o loop em cada instante de tempo. Então as equações do filtro de Kalman são separadas aí pela parte de predição e de correção, onde o estado estimado x chapéu é a matriz A vezes o x til mais a matriz B vezes o vetor U, e aqui P de til é a covariância, tá, da predição, né, covariância estimada, que é a matriz A vezes P til, que é esse cara aqui da correção já, né, que ele vai estar realimentando, vezes a matriz A transposta mais a matriz Q, que é a matriz de covariância particular de cada sistema. Aí precisa ter conhecimento aqui do sistema para saber qual que é essa matriz de covariância.
E aí na parte de correção a gente tem o ganho K de Kalman, ganho de Kalman, um ganho ótimo, que é a covariância estimada, que é esse P-til, vezes a matriz C transposta, vezes a inversa da matriz C, vezes a covariância estimada, vezes a matriz C transposta, mais R. E esse R é uma matriz de covariância de erro, é uma matriz de covariância relacionada à medição. Tá? Então também precisa conhecer ali o sistema, os sensores, os instrumentos que estão ali no processo, para somar essa matriz de covariância aqui. Aí aqui o estado real, né, o estado corrigido, ou estado a posteriori, também tem essa nomenclatura, né, de estado a priori e a posteriori. Então seria o estado atual, que é o x estimado, ou o estado estimado, mais o ganho de Kalman, vezes a saída, né, y, menos a matriz C, vezes o estado estimado x, menos d, vezes o de K. Então, se a matriz D for zero, como geralmente fica só a saída menos a matriz vezes o estado estimado. E aqui o P é a matriz de covariância corrigida, que vai se corrigindo a cada instante de tempo, e ela é a matriz de identidade menos o ganho de Kalman, vezes a matriz C, que é a matriz de saída, vezes a covariância estimada. Então, essas são as equações que podem ser implementadas e podem sofrer ajustes, e aí depende, pode fazer uma simulação para ver, como eu fiz aqui com esse sinal corrompido. Tá? Então, eu peguei um sinal corrompido, implementei no MATLAB as equações, e depois, passando esse sinal corrompido pelo filtro de Kalman, a gente tem esse sinal aqui, que está bem mais suavizado. Tá? Aqui, como não tinha também ruído nenhum, se manteve, deu uma pequena curva aqui e continua em -1. Então você vê que é um ruído branco aqui, né? E conseguiu ter um resultado bem bacana. Eu vou falar um pouco sobre o filtro de Kalman aplicado ao controle de drones, tá? Já que eu dei o exemplo lá também, para a gente ver uma aplicação aí interessante. Então, o drone do tipo quadrirotor ou quadricóptero, como é conhecido também, ele tem aqui os 4 motores. As velocidades dos motores são controladas independentemente, e conforme a velocidade é alterada, ele faz os movimentos lineares e angulares, né, para frente, para trás, para cima, para baixo, e os angulares de pitch, que é o θ, o ρ, que é o φ, e o yaw, que é o psi. Tá? Em português seria arfagem, rolagem e guinada. Aqui só mostrando como que é feita a variação de velocidade para se obter o movimento desejado. Então se altera a velocidade dos motores e aí ele consegue os movimentos lineares e rotacionais. E aqui a modelagem pode ser feita, né, da modelagem dinâmica das equações, pode ser feita pelo método de Newton-Euler, que são aí as equações de Newton e os ângulos de Euler. Também tem o método de Euler-Lagrange, tá? Mas depende de cada aplicação, da escolha de quem estiver fazendo o projeto. Mas aí são essas matrizes aqui.
Aqui também os torques, tá? Que são basicamente o que vão definir a atitude do drone, que seria a forma com que ele corresponde aos comandos. Aqui a matriz de rotação também, cada uma com a sua respectiva, com o seu respectivo ângulo, certo? Então a matriz de rotação aqui de psi, θ e φ. Então, se multiplicando as três, dá a matriz final, que é essa aqui. E aí as propriedades do modelo, a gente pode ver que é um pouco complicado, porque são 12 estados no sistema, tá? O x, y e z são as posições ao longo de cada eixo, tá? O φ, o θ e o psi são os ângulos em relação ao referencial do drone, é o que vai fazer ele ter os movimentos, né? Menos o de subida em relação a z, mas ele vai ter o de guinada, né? Em relação a z, mas não o de elevação. 4 estados são controláveis e todos os estados são observáveis. E por que é interessante usar filtro de Kalman na atitude do controle, no controle de atitude do drone? É porque os sensores do drone são muito sensíveis, eles estão sujeitos a ruído, a perturbação do próprio drone, que vibra muito, pode gerar ali turbulência, né, em volta das hélices. O modelo é complicado, às vezes tem que linearizar também, então os giroscópios, os acelerômetros podem ser combinados para ter uma medição melhor do ângulo e da velocidade angular. Então, como a gente viu, o filtro de Kalman também pode fazer isso, combinar os dois sensores de forma que ele utilize, estime o estado com a maior precisão possível. Então, é interessante usar o filtro de Kalman por causa disso. Eu não fiz uma simulação própria, mas eu peguei um artigo aqui que eles aplicaram, né, nos 3 ângulos, tá, do drone, e fizeram o gráfico aqui do estado com distúrbio, tá, em vermelho. E a gente vê que aqui é o ângulo, tá, o ângulo de Ió em graus, então a gente vê que ele estava bem com ruído. O estado verdadeiro em verde e depois do filtro, tá, dá para perceber que ele ficou bem mais suavizado e bem mais compatível com o sinal verdadeiro. Isso no ângulo de Ió, depois no ângulo de pitch, no ângulo de arfagem. Dá para perceber também que o ruído estava aqui similar e após o filtro ele ficou muito mais próximo do estado verdadeiro. E o mesmo aconteceu aqui com o ângulo de rolagem. Então é bem interessante usar aí, porque evita essa propagação de erros aí para o controle, que é bem sensível. Então, como conclusão, a gente viu que o filtro de Kalman, apesar de se chamar filtro,
ele é na verdade um estimador, né, um observador linear quadrático, utilizado para fazer atenuação de ruído ou fazer a junção de medições com sensores diferentes. E ele usa a probabilidade, né, o conhecimento da densidade de probabilidade das medições e dos cálculos para fazer a estimativa, né, do estado atual. Então ele trabalha em duas etapas: predição e correção. E a partir da covariância ele consegue reduzir e minimizar as incertezas associadas. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, comentário, correção, sugestão, pergunta, fiquem à vontade. Espero que tenha sido interessante. Obrigado a todo mundo pela atenção. Até mais.